Uma jovem grávida é expulsa de casa pela própria mãe e busca refúgio na casa da melhor amiga, mas o que descobre lá a deixa completamente devastada. Abandonada por todos que amava, ela vaga pelas ruas de Petrolina durante uma tempestade torrencial, até que o destino a leva a um abrigo, onde sua vida tomará um rumo completamente inesperado. E quando um empresário milionário entra em sua vida, os segredos que ele esconde podem mudar tudo para sempre. Antes de continuar a história, gostaria de pedir para você dar uma curtida neste vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim, você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde nossas narrativas. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes, especialmente em Petrolina e todo o Vale do São Francisco. O teste de gravidez tremulava entre os dedos gelados de Juliana Santos, enquanto duas linhas rosadas confirmavam o que seu coração já suspeitava. Aos 23 anos, ela sempre se considerou forte e determinada, mas naquele momento, sozinha no banheiro minúsculo da casa onde cresceu, sentia-se completamente perdida. O silêncio pesado da tarde de domingo em Petrolina era quebrado apenas pelos sussurros abafados vindos da sala, onde sua mãe, Dona Helena, cochichava ao telefone sobre os últimos escândalos da vizinhança. Juliana respirou fundo, guardou o teste na bolsa e caminhou até a sala com o coração disparado. Dona Helena, uma mulher de 50 anos cuja rigidez moral era conhecida em todo o bairro, desligou o telefone imediatamente ao ver a expressão séria da filha. "Mãe, preciso conversar com a senhora", Juliana disse, sua voz traindo a nervosismo que tentava esconder. Helena cruzou os braços, seus olhos estreitando-se com desconfiança. "Que cara é essa, menina? Parece que viu um fantasma." "Eu estou grávida." As palavras saíram num sussurro, mas ecoaram pela sala como um trovão ensurdecedor. O silêncio que se seguiu foi cruel. Helena permaneceu imóvel por longos segundos, processando a informação. Quando finalmente reagiu, foi com uma força que Juliana jamais havia visto. "Como assim grávida?" A voz de Helena subia um tom a cada palavra. "E o pai? Onde está esse desgraçado que engravidou minha filha e sumiu?" Juliana abaixou a cabeça, as lágrimas já borrando sua visão. Ele disse que não estava pronto para ser pai. Terminou comigo quando soube." O tapa veio rápido e certeiro, estralando contra o rosto de Juliana com uma força que a fez cambalear. O gosto metálico do sangue se espalhou por sua boca, enquanto ela levava a mão ao lábio cortado. "Sua perdida, sua sem-vergonha!" Helena gritava fora de si. "Como teve coragem de trazer essa desgraça para nossa família? O que os vizinhos vão dizer? O que a igreja vai pensar? Mãe, por favor, eu preciso da sua ajuda." Juliana implorava entre soluços. "Ajuda? Ajuda?" Helena riu com amargura. "Você deveria ter pensado nisso antes de se entregar que nem uma qualquer. Saia da minha casa. Saia agora." "Mãe, eu sou sua filha. Filha minha não seria capaz de uma vergonha dessas. Pegue suas coisas e suma da minha vista. Não quero ver você aqui nunca mais." As palavras cortavam como lâminas, enquanto Juliana corria para o quarto, jogando roupas numa mala pequena. Seus dedos tremiam tanto que mal conseguia fechar o zíper. Do lado de fora, ouvia Helena ao telefone, já espalhando a notícia para quem quisesse ouvir. 20 minutos depois, Juliana estava na rua com uma mala na mão e o coração despedaçado. A tarde quente de Petrolina parecia zombar de seu desespero enquanto ela caminhava sem destino pelas ruas conhecidas que agora pareciam hostis. Cada olhar dos vizinhos parecia carregar julgamento, cada sussurro uma condenação. Só havia um lugar onde podia ir: a casa de Camila, sua melhor amiga desde a adolescência. Se alguém a acolheria, seria ela. Camila sempre foi seu porto seguro, a pessoa que a entendia sem precisar de explicações. A caminhada até o outro lado da cidade durou quase 1 hora sob o sol escaldante. Quando finalmente chegou à casa simples onde Camila morava, Juliana sentiu uma pontada de esperança pela primeira vez naquele dia terrível. Bateu na porta com força, ansiosa para encontrar o conforto dos braços da amiga. Quando a porta se abriu, porém, não foi Camila quem apareceu. Era Marcos, o ex-namorado de Juliana,
o homem que a havia abandonado grávida apenas uma semana antes. Juliana, Marcos gaguejou, claramente em pânico, vestindo apenas uma bermuda. O que você está fazendo aqui? Antes que ela pudesse responder, Camila apareceu atrás dele, usando apenas uma camiseta masculina que obviamente pertencia a Marcos. O cabelo bagunçado e o rosto corado contavam toda a história que Juliana não queria acreditar. Camila! A voz de Juliana saiu como um lamento. A melhor amiga não conseguiu olhar nos olhos dela. Ju, eu posso explicar? Explicar o quê? Juliana sentiu o mundo girar ao seu redor. Como você pôde fazer isso comigo? Você sabia que eu estava sofrendo por causa dele. Juliana, foi sem querer, aconteceu. Camila tentou se aproximar, mas Juliana recuou como se tivesse sido queimada. Sem querer, a indignação deu força à sua voz. Vocês estão juntos há quanto tempo? Desde quando me enganaram? Marcos deu um passo à frente, tentando assumir uma postura defensiva. Olha, Juliana, o que rolou entre nós já era. Você não pode chegar aqui fazendo escândalo. Escândalo? Juliana riu, mas era um riso sem alegria. Eu vim aqui porque fui expulsa de casa, porque descobri que estou grávida do seu filho, porque não tenho para onde ir, e encontro vocês dois juntos como se nada tivesse acontecido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila finalmente levantou os olhos, e Juliana viu neles algo que nunca havia visto antes: indiferença. Ju, sinto muito, mas não posso te ajudar agora. As coisas mudaram. Aquelas palavras foram o golpe final. Juliana assentiu lentamente, a realidade finalmente se impondo sobre suas últimas esperanças. Sem dizer mais nada, pegou sua mala e se virou. Juliana, espera! Marcos gritou atrás dela, mas ela não parou. Caminhou pelas ruas de Petrolina enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranja e rosa. As primeiras nuvens escuras começavam a se formar no horizonte, anunciando a tempestade que se aproximava. Juliana não sabia para onde ir. Não tinha dinheiro suficiente para um hotel, e sua lista de amigos havia se resumido a 0 em questão de horas. Quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair, ela se abrigou debaixo da marquise de uma loja fechada. A tempestade que se seguiu foi violenta, com raios cortando o céu e trovões que faziam os vidros das lojas tremerem. Juliana abraçou sua mala, tremendo de frio e medo, quando uma mulher idosa se aproximou dela. Menina, você não pode ficar aqui na chuva, disse a mulher com gentileza. Tem um abrigo a algumas quadras daqui. Casa da Esperança. Eles ajudam mulheres em situação difícil. Juliana olhou para a estranha com desconfiança, mas a bondade nos olhos da mulher a tranquilizou. É seguro? Muito seguro, filha. A irmã Benedita que administra o lugar é um anjo. Vá, você precisa sair dessa chuva. Com mais chuva do que outras opções, Juliana seguiu as direções que a mulher lhe deu. 15 minutos depois, molhada até os ossos e exausta, ela estava diante de um portão verde claro com uma placa simples: Casa da Esperança, abrigo para mulheres. Tocou a campainha com dedos trêmulos. A mulher que abriu a porta era pequena, com cabelos grisalhos presos num coque e olhos bondosos que pareciam enxergar diretamente na alma. Vestia um uniforme simples, mas limpo. Posso ajudá-la, filha? Eu não tenho para onde ir, Juliana conseguiu dizer entre os dentes que batiam de frio. Entre, criança, você está encharcada. A irmã Benedita a puxou para dentro imediatamente. Como se chama? Juliana. Bem-vinda, Juliana. Aqui é sua casa pelo tempo que precisar. Aquelas palavras simples foram como um bálsamo para sua alma ferida. Pela primeira vez em horas, Juliana se sentiu segura. Não sabia que aquele momento marcaria o início de uma jornada que mudaria sua vida para sempre, nem que em poucas semanas conheceria alguém que transformaria completamente seu destino. Enquanto a irmã Benedita a conduzia pelos corredores simples, mas acolhedores da Casa da Esperança, Juliana não imaginava que sua história apenas começava e que as provações que enfrentara naquele dia eram apenas o primeiro capítulo de uma transformação que a levaria muito além do que jamais sonhou ser possível. O amanhecer em Petrolina trouxe consigo uma luz dourada que se filtrava pelas cortinas simples do dormitório coletivo da Casa da Esperança. Juliana acordou desorientada, precisando de alguns segundos para lembrar onde estava e por quê.
A realidade voltou como uma avalanche. Estava grávida, sem família, sem amigos, sem casa. Ao seu redor, outras mulheres começavam a se mexer em suas camas. Uma jovem não muito mais velha que ela alimentava um bebê pequeno, enquanto outra, visivelmente grávida, massageava as costas doloridas. O ambiente era silencioso, mas não desconfortável. Havia uma atmosfera de solidariedade discreta que Juliana nunca havia experimentado. Primeira noite? Perguntou a mulher da cama ao lado, uma senhora de uns 40 anos com olhos gentis. Eu sou Maria das Dores, mas pode me chamar de Dora. Juliana, ela respondeu sentando-se na cama. Foi difícil. Todas nós passamos por isso, filha. Aqui você vai encontrar ouvidos que entendem sem julgar. Antes que Juliana pudesse responder, a irmã Benedita apareceu na porta. Bom dia, meninas. Café da manhã em 10 minutos. Juliana, depois queremos conversar com você. O refeitório era simples, mas limpo, com mesas de madeira clara e o cheiro reconfortante de café fresco e pão na chapa. Juliana se serviu timidamente, ainda se acostumando com a dinâmica do lugar. As outras mulheres conversavam em grupos pequenos e, gradualmente, ela foi sendo incluída nas conversas. Quanto tempo você tem? Perguntou a jovem que havia visto alimentando o bebê. Eu sou a Sandra, este é o Miguel, disse apontando para o pequeno em seus braços. Descobri ontem que estou grávida, Juliana admitiu, sentindo um nó na garganta. Ah, querida, Sandra sorriu com compreensão. O começo é sempre o mais difícil, mas você vai ver, aqui a gente se apoia. Após o café da manhã, Juliana foi levada ao pequeno escritório da irmã Benedita. A sala era modesta, com uma mesa de madeira antiga, algumas cadeiras e paredes cobertas de fotografias de mulheres e crianças que haviam passado pelo abrigo. Então, Juliana, conte-me sua história, a irmã disse com gentileza, servindo chá de camomila em 2 xícaras desparelhas. Juliana contou tudo: a descoberta da gravidez, a reação da mãe, a traição da melhor amiga, o abandono do namorado. As palavras saíam entrecortadas, entre soluços que ela tentava controlar. E o pai da criança? Ele sabe. Sabe, mas disse que não está pronto para ser pai. Sumiu da minha vida. A irmã Benedita assentiu, fazendo algumas anotações. Você tem alguma qualificação profissional? Experiência de trabalho? Fiz curso técnico em administração. Trabalhei 2 anos num escritório de contabilidade. Mas pedi demissão mês passado porque ia me casar. A ironia da situação a fez suspirar pesadamente. Está bem, vamos te ajudar a encontrar trabalho. Mas primeiro, você precisa fazer um acompanhamento médico. Aqui temos parcerias com o posto de saúde. 2 semanas se passaram na Casa da Esperança. Juliana havia se adaptado à rotina, acordar cedo, ajudar nas tarefas domésticas, participar das atividades em grupo e procurar emprego. As outras mulheres haviam se tornado sua família escolhida, especialmente Dora, que havia se tornado uma figura materna para ela. Foi Dora quem trouxe a notícia que mudaria tudo. Juliana, a irmã Benedita, me contou que tem uma vaga no Terraço Grill, disse ela, animada. É um restaurante chique no centro. Eles precisam de garçonete. O Terraço Grill era conhecido em Petrolina por ser o restaurante mais sofisticado da cidade, frequentado por empresários, políticos e a elite local. Juliana nunca havia trabalhado como garçonete, mas não estava em posição de recusar oportunidades. Você acha que eles me dariam uma chance? Eu não tenho experiência. A Dona Carmen, é amiga da irmã. Ela disse que está disposta a te dar uma oportunidade, mas o ambiente é pesado, pessoas exigentes. Você vai precisar de paciência. No dia seguinte, Juliana se apresentou no Terraço Grill usando sua melhor roupa. Uma blusa branca simples e uma saia preta que havia emprestado de Sandra. Dona Carmen era uma mulher de meia idade, elegante e direta. A irmã Benedita falou muito bem de você, disse ela, avaliando Juliana com olhos experientes. Aqui a clientela é exigente e o movimento é intenso. Você aguenta a pressão? Aguento sim, senhora. Preciso muito deste trabalho. Muito bem. Comece amanhã, turno da tarde. Uma semana de experiência, se der certo, efetivamos. Juliana saiu do restaurante com o coração disparado. Finalmente,
uma oportunidade de reconstruir sua vida. Não imaginava que aquele trabalho a colocaria no caminho de alguém que mudaria completamente seu destino. Na primeira semana, Juliana lutou contra todos os obstáculos imagináveis. Os enjoos matinais eram brutais, e trabalhar no turno da tarde significava que chegava ao restaurante ainda se recuperando. Os clientes eram exigentes, como Dona Carmen havia advertido, e seus pés doíam de ficar em pé por horas. Mas ela persistiu. Cada dia era uma pequena vitória. Conseguir anotar todos os pedidos corretamente, não derrubar nenhum prato, manter o sorriso mesmo quando tratada com desprezo por clientes arrogantes. "Você está se saindo bem", disse Marcos, o garçom mais experiente, no final de sua primeira semana. Dona Carmen estava comentando que vai te efetivar. Foi na segunda-feira de sua segunda semana que tudo mudou. O movimento estava mais intenso que o normal quando um homem entrou no restaurante. Alto, de cabelos escuros bem cortados, vestindo um terno impecável que gritava dinheiro. Carregava um laptop caro e tinha aquela postura confiante que só pessoas muito ricas possuem. Juliana estava servindo uma mesa próxima quando ouviu Dona Carmen sussurrar para Marcos: "Aquele é Rafael Montenegro, dono das Joalherias Montenegro, cliente VIP." Rafael se sentou numa mesa isolada, abriu seu laptop e nem levantou os olhos quando Juliana se aproximou para servi-lo. "Boa tarde. Já decidiu o que vai querer?" Ele continuou digitando, ignorando-a completamente. Juliana esperou alguns segundos antes de tentar novamente. "Senhor, café expresso duplo, sem açúcar, e silêncio para trabalhar", ele disse secamente, sem olhar para ela. A grosseria dele a irritou, mas ela manteve o profissionalismo. "Certo, já trago." Quando voltou com o café, Rafael estava falando ao telefone em tom alto e arrogante. "Não me interessa o que o cliente quer. Ou ele paga o preço que estamos pedindo ou procura outro lugar. Simples assim." Juliana colocou a xícara na mesa cuidadosamente, mas Rafael fez um gesto brusco com a mão enquanto falava, derrubando o café quente diretamente no teclado do laptop. "Mas que diabos!" ele gritou, levantando-se num pulo. "Eu sinto muito, deixe-me ajudar a limpar", Juliana disse pegando um pano. "Ajudar? Você destruiu um laptop de R$ 5.000, sua incompetente." O restaurante inteiro parou para olhar. Juliana sentia todos os olhares sobre si, e algo dentro dela se quebrou. Toda a raiva acumulada das últimas semanas, o abandono da mãe, a traição da amiga, a humilhação constante, explodiu de uma vez. "Eu destruí?" ela disse, elevando a voz. "O senhor derrubou o café com seu próprio gesto. Eu estava apenas servindo. Como você se atreve a me culpar?" "Porque é a verdade. O senhor estava gesticulando como um descontrolado. E outra coisa, mesmo que fosse minha culpa, não é motivo para me tratar como lixo." O silêncio no restaurante era absoluto. Rafael ficou boquiaberto. Claramente não estava acostumado a ser confrontado, muito menos por uma garçonete. Você não pode me falar assim. Vou falar com o gerente." "Fale, mas antes disso, me olhe nos olhos e me peça desculpas por me tratar com desrespeito." A ousadia de Juliana deixou Rafael completamente desconcertado. Por um momento ele realmente a olhou nos olhos pela primeira vez e alguma coisa mudou em sua expressão. Dona Carmen se aproximou rapidamente. "Senhor Montenegro, 1000 desculpas. Juliana, você está despedida." "Não", Rafael disse, surpreendendo a todos. Ela tem razão. Eu derrubei o café. Foi minha culpa." Todos no restaurante ficaram chocados. Rafael Montenegro, conhecido por sua arrogância, estava admitindo um erro? "Senhor Montenegro?" Dona Carmen gaguejou. "Está tudo bem. Não foi culpa dela." Ele olhou para Juliana novamente, e ela viu algo diferente em seus olhos. "Desculpe pela grosseria." Juliana assentiu, ainda tremendo de adrenalina. "Obrigada." Rafael pagou a conta, deixou uma gorjeta generosa e saiu sem dizer mais nada. Mas antes de ir embora, olhou para trás uma última vez como se quisesse gravar a imagem dela em sua memória. "Nunca vi nada igual." Marcos sussurrou para Juliana. "Você acabou de fazer o homem mais arrogante de Petrolina pedir desculpas." Juliana ainda estava processando o que havia acontecido
quando percebeu que algo havia mudado dentro dela também. Pela primeira vez em semanas, havia defendido sua dignidade. E mais estranho ainda, havia visto algo nos olhos de Rafael Montenegro que ela não conseguia decifrar. Não fazia ideia de que aquele confronto era apenas o primeiro passo de uma dança complexa que mudaria suas vidas para sempre. Nem que Rafael sairia daquele restaurante completamente obcecado por ela. 3 dias se passaram desde o incidente no restaurante e Juliana não conseguia tirar Rafael Montenegro da cabeça. Não por interesse romântico, longe disso, mas pela forma como ele havia mudado completamente de postura após o confronto. Era como se por um momento ele tivesse tirado uma máscara e mostrado quem realmente era por baixo. Estava servindo uma mesa quando Dona Carmen se aproximou com uma expressão confusa. "Juliana, tem um homem aqui perguntando por você. Disse que é particular." O coração de Juliana disparou. Seria o ex-namorado? Algum problema na Casa da Esperança? Seguiu Dona Carmen até a entrada do restaurante e se deparou com Rafael Montenegro, mais uma vez impecavelmente vestido, mas desta vez com uma expressão menos arrogante. "Podemos conversar?" ele perguntou sem preâmbulos. "Estou trabalhando", Juliana respondeu cautelosamente. 5 minutos, por favor." Havia algo em seu tom que a fez aceitar. Dona Carmen, claramente curiosa, mas não querendo contrariar um cliente importante, liberou Juliana para a conversa. Eles se sentaram numa mesa no canto do restaurante, longe dos outros clientes. Rafael parecia nervoso, passando a mão pelos cabelos, um gesto que contrastava completamente com a confiança que havia demonstrado na última vez. "Primeiro, quero pedir desculpas novamente. Meu comportamento foi inaceitável." Juliana estudou seu rosto procurando sinais de falsidade, mas ele parecia genuíno. "Apreciamos o pedido de desculpas", ela disse formalmente. "Segundo, quero te fazer uma proposta." A desconfiança de Juliana aumentou imediatamente. "Que tipo de proposta?" "Calma, não é nada do que você está pensando", ele disse rapidamente, percebendo sua expressão. "É trabalho. Preciso de uma assistente pessoal." "Uma assistente?" Juliana não escondeu sua surpresa. "Minha secretária atual está saindo e eu... Bem, depois do que aconteceu aqui, percebi que preciso de alguém que não tenha medo de me confrontar quando eu estiver errado. Senhor Montenegro." "Rafael. Me chame de Rafael." "Rafael, eu não tenho experiência como assistente pessoal. E, sinceramente, nem sei se quero trabalhar para alguém que trata as pessoas como você me tratou." Ele suspirou, parecendo lutar com algo interno. "Olha, eu sei que sou difícil. Sei que às vezes sou um idiota completo. Mas você me mostrou algo que eu havia esquecido." "O quê?" "Que ainda existem pessoas que não se curvam diante de dinheiro e poder. Que ainda existem pessoas com dignidade." Juliana ficou em silêncio, processando as palavras dele. Havia algo em Rafael que despertava sua curiosidade, como se houvesse camadas de pessoa por baixo da fachada arrogante. "Quanto você ganha aqui?" ele perguntou. "Isso não é da sua conta. Eu pago 3 vezes mais." Os olhos de Juliana se arregalaram. Com um salário 3 vezes maior, poderia sair da Casa da Esperança, alugar um lugar próprio, dar condições melhores para seu bebê. Por que está fazendo isso? Rafael hesitou, como se estivesse debatendo consigo mesmo sobre quanto revelar. Porque preciso de pessoas honestas ao meu redor. E porque você me lembra alguém. Quem? Alguém que eu perdi há muito tempo. Havia uma tristeza profunda em seus olhos que fez o coração de Juliana se apertar. Pela primeira vez, ela viu Rafael não como o empresário arrogante, mas como um homem carregando algum tipo de dor. Eu preciso pensar. Claro, mas Juliana... Sim? Não deixe o orgulho impedir você de aceitar ajuda quando precisa. Às vezes, o universo manda as oportunidades de formas que não esperamos. Naquela noite, na Casa da Esperança, Juliana conversou com Dora sobre a proposta. As duas estavam no pequeno jardim dos fundos, onde algumas mulheres cultivavam temperos e ervas medicinais. 3 vezes o salário? Dora assoviou baixinho. Filha, isso resolveria todos os seus problemas financeiros. Mas e se for algum tipo de armadilha? Homens ricos não fazem propostas assim sem segundas intenções. Pode ser, Dora concordou.
Mas também pode ser que ele seja apenas um homem solitário que viu em você alguma coisa especial. Às vezes, as pessoas mais grossas são as que mais estão feridas por dentro. Você acha que eu deveria aceitar? Acho que você deveria confiar no seu instinto. Você já provou que sabe se defender. Se aparecer qualquer coisa estranha, você sai. Na manhã seguinte, Juliana estava servindo mesas quando viu Rafael entrar no restaurante novamente. Desta vez, ele esperou pacientemente que ela terminasse de atender outros clientes antes de se aproximar. Decidiu? Juliana respirou fundo. Aceito, mas com condições. Diga. Primeiro, se você me tratar com desrespeito, eu saio imediatamente. Segundo, quero tudo por escrito, contrato formal. Terceiro, se eu descobrir que suas intenções não são profissionais, você vai se arrepender. Rafael sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela via dele. Aceito todas as condições. Quando pode começar? Segunda-feira. Perfeito. Vou mandar um carro te buscar na Casa da Esperança às 8 da manhã. Juliana ficou surpresa. Como você sabe onde eu moro? Petrolina é uma cidade pequena e a irmã Benedita é muito conhecida. Além disso, eu sempre pesquiso sobre as pessoas que vou contratar. E o que você descobriu sobre mim? Que você perdeu a mãe há 3 anos. Ele começou, mas Juliana o interrompeu. Minha mãe não morreu. Ela me expulsou de casa. Rafael parou no meio da frase, claramente confuso. Mas as informações que consegui estão erradas. Minha mãe está viva. Apenas decidiu que eu não era mais filha dela. A expressão de Rafael mudou completamente. Por quê? Juliana hesitou. Depois decidiu que se ia trabalhar para ele. Ele merecia saber a verdade. Porque estou grávida e solteira. O silêncio que se seguiu foi longo. Rafael a estudou com uma expressão indecifrável. E Juliana se preparou para ver a oferta de emprego desaparecer. Quantos meses? 2. E o pai? Não quer saber do bebê. Rafael assentiu lentamente. Isso muda alguma coisa na oferta de trabalho? Você não se importa? Juliana, todo mundo carrega algum fardo. O seu não me define como profissional. Só me diz que você é forte o suficiente para enfrentar as adversidades sozinha. Pela primeira vez desde que descobriu a gravidez, Juliana sentiu que alguém a via como uma pessoa completa, não apenas como uma grávida abandonada. Era um sentimento estranho e reconfortante ao mesmo tempo. Segunda-feira, 8 da manhã, ela confirmou. Até segunda, então. Enquanto o assistia sair, Juliana não podia imaginar que estava prestes a entrar num mundo completamente diferente, nem que Rafael Montenegro era um homem carregando segredos que mudariam tudo o que ela pensava saber sobre ele. A segunda-feira chegou com um clima diferente em Petrolina. Juliana acordou antes do despertador, nervosa e ansiosa ao mesmo tempo. Havia passado o domingo inteiro na Casa da Esperança, ouvindo conselhos das outras mulheres e tentando imaginar como seria trabalhar para Rafael Montenegro. Às 8 em ponto, um carro preto parou em frente ao abrigo. O motorista, um homem de meia idade com um sorriso gentil, se apresentou como seu João. Dona Juliana, sou o motorista do Dr. Rafael. Ele pediu para buscá-la. Durante o trajeto até o centro empresarial de Petrolina, seu João foi conversando naturalmente. Faz 15 anos que trabalho para o Dr. Rafael. Ele é um bom patrão, só tem uns dias difíceis às vezes. Dias difíceis? Desde que perdeu a esposa, ele ficou mais... Como posso dizer? Mais fechado, mais bravo com o mundo. Juliana sentiu um aperto no peito. Ele era casado? Era. A dona Vitória era um anjo. Quando ela faleceu, ele mudou completamente. Mas ultimamente está diferente, mais humano novamente. O escritório da Montenegro Joalherias ocupava todo o 10º andar de um prédio elegante no centro. Quando as portas do elevador se abriram, Juliana se deparou com um ambiente luxuoso. Pisos de mármore, móveis de madeira nobre e várias vitrines exibindo joias deslumbrantes. Rafael a esperava na recepção, vestindo outro terno impecável. Pontual, gosto disso. Vem, vou te mostrar seu local de trabalho. O escritório dele era imenso, com uma vista panorâmica de Petrolina. Mas foi a mesa ao lado da dele que chamou a atenção de Juliana.
Estava perfeitamente organizada, com um computador novo e todos os materiais de escritório imaginários. Esta é sua mesa. Sua função principal será organizar minha agenda, atender ligações importantes e me acompanhar em reuniões para tomar notas. Parece simples o suficiente. Simples, Rafael riu. Você vai mudar de opinião em algumas horas. Ele não estava exagerando. O telefone tocava a cada 5 minutos. Clientes entravam sem hora marcada, fornecedores enviavam urgências e Rafael tinha reuniões agendadas praticamente de hora em hora. Juliana correu para acompanhar o ritmo, fazendo anotações, reorganizando compromissos e tentando manter a calma diante do caos controlado que era a rotina dele. Juliana, preciso que você vá até a loja da Rua Grande e busque as amostras da nova coleção, Rafael disse durante uma pausa entre reuniões. Agora? Sim, a reunião com os compradores de São Paulo é em 2 horas. Juliana pegou a chave do carro da empresa que ele ofereceu e saiu para sua primeira missão. A loja da Rua Grande era a vitrine principal da Montenegro Joalherias, um ambiente sofisticado que intimidava pela elegância. Quando voltou com as amostras, encontrou Rafael ao telefone falando em tom alterado. Não me interessa o que ela quer. Aquele assunto está encerrado há 5 anos. Ele desligou com força e só então percebeu que Juliana havia voltado. Problemas? Ela perguntou, colocando a maleta com as amostras sobre a mesa. Nada que você precise se preocupar, ele respondeu secamente, voltando à sua postura defensiva. Durante o restante da tarde, Juliana notou que Rafael estava mais tenso que de manhã. Atendia ligações com monossílabos, evitava olhar nos olhos dela e tinha aquela linha tensa entre as sobrancelhas que indicava estresse profundo. Às 6 da tarde, quando os outros funcionários começaram a sair, Rafael ainda estava debruçado sobre papéis. Posso ir? Juliana perguntou. Claro. Seu João vai te levar de volta. Ela já estava saindo quando se virou. Rafael? Sim. Se precisar conversar sobre alguma coisa, sei que sou apenas sua funcionária, mas às vezes ajuda a falar com alguém que não está envolvido na situação. Ele levantou os olhos dos papéis e, por um momento, ela viu a mesma vulnerabilidade que havia percebido no restaurante. Obrigado, mas está tudo bem. Juliana assentiu e saiu, mas teve a sensação de que Rafael estava carregando algo muito pesado sozinho. Na manhã seguinte, ela chegou ao escritório para encontrar Rafael já trabalhando, com a aparência de quem havia dormido pouco. Bom dia, ela cumprimentou, mas ele apenas murmurou algo inaudível. Por volta das 10 da manhã, enquanto Juliana organizava a agenda da semana, Rafael recebeu uma ligação que mudou completamente seu humor. Alô? Como assim ela está aqui em Petrolina? Juliana não conseguiu evitar notar a tensão em sua voz. Não, eu não vou encontrar com ela. Deixei muito claro que não queria mais contato. Uma pausa longa. Escuta aqui, ela teve 5 anos para... O que você disse? Não, isso é impossível. Rafael ficou pálido e Juliana viu suas mãos tremerem ligeiramente. Tenho certeza absoluta. Não pode ser verdade. Ele desligou e ficou imóvel por vários minutos, olhando para o telefone como se ele fosse explodir. Rafael? Juliana se aproximou cautelosamente. Está tudo bem? Ele levantou os olhos para ela e Juliana se assustou com o que viu. Era como se ele tivesse visto um fantasma. Preciso sair. Cancele todos os compromissos de hoje. Mas a reunião com... Cancele tudo, ele gritou. Depois respirou fundo. Desculpe, apenas cancele tudo, por favor. Rafael pegou as chaves do carro e saiu em disparada, deixando Juliana sozinha no escritório, completamente confusa e preocupada. Ela passou o resto do dia cancelando reuniões e inventando desculpas. Mas sua mente não conseguia parar de pensar na expressão de pânico que havia visto no rosto de Rafael. Quem era essa pessoa que havia ligado? Por que a simples menção dela havia transformado um homem confiante num destroço emocional? Às 5 da tarde, quando estava se preparando para sair, Rafael voltou. Parecia exausto, com os cabelos bagunçados e a gravata frouxa. Como foram as coisas aqui? Cancelei tudo como você pediu. Reagendei as reuniões mais importantes para amanhã. Obrigado.
Ele se sentou pesadamente em sua cadeira. Juliana, sim? Você já teve que enfrentar algo do seu passado que pensava estar morto e enterrado? A pergunta a pegou de surpresa. Todos os dias, ela respondeu honestamente. Como você lida com isso? Um dia de cada vez. E tentando entender que o passado só tem o poder sobre nós que permitimos que tenha. Rafael a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Você é mais sábia do que aparenta. Sou apenas alguém que aprendeu da pior forma que não podemos fugir de nós mesmos para sempre. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, até que Rafael suspirou profundamente. Amanhã pode ser um dia complicado. Talvez tenhamos uma visita inesperada. Posso ajudar em alguma coisa? Apenas continue sendo você mesma. Às vezes, a presença de alguém genuíno é tudo o que precisamos para enfrentar os fantasmas do passado. Juliana assentiu, embora não entendesse completamente o que ele quis dizer. Mas havia algo no tom de Rafael que a fez perceber que qualquer que fosse a tempestade que se aproximava, ele não queria enfrentá-la sozinho. Não imaginava que na manhã seguinte descobriria segredos sobre Rafael que mudariam completamente sua percepção sobre ele, nem que esses segredos afetariam sua própria vida de formas que nunca poderia imaginar. A quarta-feira amanheceu com uma tensão palpável no ar. Juliana chegou ao escritório para encontrar Rafael já lá, mas não trabalhando. Estava parado diante da janela, olhando para a rua com uma expressão distante e melancólica. Bom dia, ela disse suavemente, não querendo assustá-lo. Ela vem hoje, Rafael disse sem se virar. Quem? A pessoa da ligação de ontem, minha ex-cunhada, Mariana. Juliana aguardou que ele continuasse, mas Rafael permaneceu em silêncio, perdido em pensamentos que pareciam dolorosos. Quer conversar sobre isso? Rafael finalmente se virou e ela viu que seus olhos estavam vermelhos, como se ele não tivesse dormido. Mariana é irmã da minha falecida esposa, Vitória. Depois que Vitória morreu, nós tivemos uma briga terrível. Não nos falamos há 5 anos. Por que brigaram? Rafael hesitou, como se estivesse decidindo quanto revelar. Ela me culpou pela morte da irmã. Disse que se eu tivesse sido um marido melhor, se tivesse prestado mais atenção, Vitória ainda estaria viva. Juliana sentiu o peito apertar. Como sua esposa morreu? Acidente de carro. Ela estava voltando de uma festa que eu não quis ir. Dissemos coisas horríveis um para o outro antes dela sair. A última coisa que falei para ela foi... A voz de Rafael falhou. Rafael, você não precisa. Foi que ela era egoísta e que sempre pensava só nela mesma. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Ela morreu achando que eu não a amava. E talvez Mariana esteja certa. Talvez eu seja responsável mesmo. Juliana se aproximou dele, tocando levemente seu braço. Casais brigam. Isso não significa que você não a amava, nem que é responsável pelo que aconteceu. Você não entende. Vitória queria ir àquela festa porque era um evento beneficente para crianças carentes. Ela sempre se importava com essas causas, e eu só pensava no trabalho, nos negócios. Chamei os projetos dela de passatempo de Madame Rica. Agora Juliana compreendia melhor a complexidade de Rafael. A culpa que carregava explicava sua dureza inicial, sua dificuldade em confiar nas pessoas. É porque Mariana quer falar com você depois de 5 anos. Ela disse algo ontem que não pode ser verdade. Disse que tem algo que pertencia à Vitória e que eu preciso saber. Algo sobre uma carta. Antes que Juliana pudesse responder, a campainha do escritório tocou. Rafael ficou rígido. Deve ser ela. Juliana foi até a recepção e se deparou com uma mulher elegante, de uns 35 anos, cabelos loiros cuidadosamente penteados e roupas caras. Mas seus olhos estavam inchados de chorar. Você deve ser a nova assistente. Sou Mariana Souza, irmã de Vitória Montenegro. Preciso falar com Rafael. Ele está esperando. Por favor, me siga. O encontro entre Rafael e Mariana foi tenso desde o primeiro segundo. Eles se cumprimentaram formalmente como estranhos, embora houvesse uma história dolorosa entre eles. Rafael, Mariana começou, sua voz trêmula. Eu sei que você não quer me ver, mas precisava vir pessoalmente. Diga logo o que veio dizer, Mariana.
Tenho muito trabalho. Encontrei uma carta do Vitória. Ela escreveu pouco antes de morrer, mas nunca te entregou. Rafael ficou pálido. Que carta? Mariana tirou um envelope amarelado da bolsa. Ela me pediu para guardar caso algo acontecesse com ela. Disse que só deveria te entregar se tivesse certeza de que você estava pronto para saber a verdade. Que verdade? Leia a carta. Rafael pegou o envelope com mãos trêmulas. Juliana se levantou para sair e dar privacidade, mas Rafael a parou. Fique, por favor. Ele abriu a carta e começou a ler em silêncio. À medida que seus olhos percorriam as linhas, sua expressão mudava dramaticamente. Surpresa, incredulidade, dor e, finalmente, uma agonia profunda. Isso não pode ser verdade, ele sussurrou. É verdade, Rafael, ela estava grávida. Juliana sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Rafael tinha perdido não apenas a esposa, mas também um filho que nem sabia que existia. Por que ela não me contou? Rafael perguntou, sua voz partida. Porque vocês estavam brigando muito. Ela queria esperar o momento certo. Queria ter certeza de que vocês conseguiriam resolver os problemas do casamento antes de trazer uma criança para o meio disso. Rafael deixou a carta cair e cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, eu perdi meu filho também. Mariana se aproximou dele, as próprias lágrimas escorrendo. Rafael, ela te amava. A carta deixa isso muito claro. Ela só queria que vocês fossem felizes. Então, por que você me culpou? Por que disse que era minha culpa? Porque eu estava com raiva, estava sofrendo e precisava culpar alguém. Era mais fácil culpar você do que aceitar que foi só um acidente terrível. Juliana assistia àquela cena com o coração partido. Via um homem descobrindo que havia perdido muito mais do que imaginava, e uma mulher finalmente confrontando sua própria culpa. Há mais alguma coisa? Rafael perguntou. Ela escolheu nomes. Se fosse menino, seria Gabriel. Se fosse menina, seria Sofia. Rafael desabou completamente. Soluçava como uma criança, 5 anos de dor e culpa finalmente saindo de dentro dele. Juliana não pensou 2 vezes. Aproximou-se e o abraçou, oferecendo o conforto que podia. Sinto muito, ela sussurrava. Sinto muito. Mariana também se aproximou. E por alguns minutos, os 3 ficaram unidos naquele abraço, compartilhando uma dor que parecia grande demais para qualquer um carregar sozinho. Quando Rafael finalmente se acalmou, ele olhou para Mariana. Você pode me perdoar por não ter sido o marido que ela merecia? Pode me perdoar por ter te feito carregar uma culpa que não era sua? Eles se abraçaram e Juliana viu 2 pessoas finalmente fazendo as pazes com o passado. Rafael, Mariana disse antes de ir embora, Vitória queria que você fosse feliz. Ela escreveu isso na carta, que esperava que você encontrasse amor novamente, que constituísse a família que vocês nunca conseguiram ter. Depois que Mariana saiu, Rafael e Juliana ficaram sozinhos no escritório. Ele parecia exausto, mas também aliviado, como se um peso imenso tivesse saído de seus ombros. Obrigado, ele disse. Pelo quê? Por ficar. Por não fugir quando as coisas ficaram difíceis. Por me abraçar quando eu precisava. Todos precisamos de alguém às vezes. Rafael a olhou com uma intensidade nova. Juliana, Sim, acho que você está mudando minha vida de maneiras que eu não esperava. Havia algo diferente em seus olhos, algo que fez o coração de Juliana acelerar. Mas antes que ela pudesse responder, o telefone tocou, quebrando o momento. Enquanto Rafael atendia a ligação, Juliana percebeu que algo fundamental havia mudado entre eles. Não era mais apenas uma relação de patrão e funcionária. Era algo mais profundo, mais perigoso. E ela não sabia se estava pronta para lidar com as consequências. Os dias que se seguiram à visita de Mariana trouxeram uma mudança radical no comportamento de Rafael. A dureza que caracterizava suas interações havia se suavizado, substituída por uma gentileza inesperada que deixava Juliana constantemente surpresa. Bom dia, Rafael disse na quinta-feira de manhã, chegando ao escritório com 2 cafés. Pensei que você pudesse querer um café decente, em vez do da máquina. Juliana aceitou a xícara, notando que ele havia lembrado exatamente como ela gostava, com açúcar, sem leite.
Eram pequenos gestos como esse que começaram a se tornar rotina. Durante uma reunião com fornecedores pela manhã, Juliana testemunhou outro lado de Rafael. Quando um dos homens fez um comentário machista sobre mulheres não entenderem de negócios, Rafael o interrompeu friamente. Minha assistente entende mais de negócios em uma manhã do que você em um ano inteiro. Sugiro que mantenha seus comentários retrógrados para si mesmo. O homem se desculpou rapidamente, mas Juliana ficou impressionada com a defesa inesperada. Não precisava ter feito isso, ela disse depois que os fornecedores saíram. Precisava sim. Não tolero desrespeito com meus funcionários, especialmente com quem trabalha tão bem quanto você. Havia algo em seus olhos que fazia Juliana se perguntar se ele a via apenas como funcionária. A mudança mais notável, porém, veio quando Rafael descobriu sobre a gravidez dela de forma mais pessoal. Era sexta-feira à tarde e Juliana estava organizando documentos quando uma onda de enjoo a atingiu com força total. Ela correu para o banheiro, mas não conseguiu chegar a tempo, vomitando numa lixeira do escritório. Rafael, que estava no telefone, desligou imediatamente e correu até ela. Juliana, o que aconteceu? Nada, só enjoo matinal, que decidiu aparecer à tarde. Ela disse fracamente, limpando a boca com um lenço. Você precisa ir para casa. Vou pedir para o João te levar. Não, estou bem. Já passou. Não está nada bem. Você está pálida. Rafael a ajudou a se sentar numa cadeira. Há quanto tempo não come? Tomei café da manhã. São 4 da tarde, Juliana. Você não pode ficar sem comer nessa condição. A preocupação genuína em sua voz a surpreendeu. Rafael, eu posso cuidar de mim mesma. Pode, mas não precisa. Não enquanto trabalhar para mim. Ele pegou o telefone e ligou para um restaurante. Quero uma sopa de legumes leve e torradas para entregar no escritório. É urgente. Você não precisava. Claro que preciso. Uma funcionária grávida é minha responsabilidade. Mas na forma como ele disse grávida, havia uma ternura que ia além da responsabilidade profissional. A comida chegou em 20 minutos e Rafael insistiu que ela comesse tudo enquanto ele reorganizava a agenda para não sobrecarregá-la. A partir de agora você faz intervalos para lanchar a cada 2 horas, ele declarou. Rafael, não é negociável. Naquela noite, quando seu João a levava de volta à Casa da Esperança, o motorista comentou: Nunca vi o Dr. Rafael tão preocupado com alguém desde a Dona Vitória. As palavras ficaram ecoando na mente de Juliana. Seria possível que Rafael estava desenvolvendo sentimentos por ela? E mais importante, o que ela sentia por ele? A resposta veio no sábado, quando Rafael apareceu inesperadamente na Casa da Esperança. Rafael? Juliana estava no jardim ajudando Dora a colher temperos quando o viu na entrada. O que faz aqui? Queria conhecer onde você mora. E trouxe algumas coisas. Ele estava carregando sacolas do supermercado e uma caixa grande. Que coisas? Vitaminas pré-natais, alguns suplementos que minha médica recomendou, frutas, iogurtes. Ele parecia quase tímido. E algumas roupas de maternidade que vi numa loja. Juliana ficou sem palavras. Rafael, você não pode... Posso sim. Considere um investimento na produtividade da minha assistente. Mas quando seus olhos se encontraram, ambos sabiam que não tinha nada a ver com trabalho. Dora se aproximou, curiosa para conhecer o famoso patrão de Juliana. Então você é o Rafael. Juliana fala muito de você. Fala? Ele olhou para Juliana com um sorriso divertido. Só coisas profissionais. Juliana se apressou em esclarecer, corando. Claro. Dora riu. Por isso ela suspira e fica olhando para o nada depois que volta do trabalho. Dora! Juliana protestou, mas Rafael riu. Um som genuíno e caloroso que ela nunca havia ouvido antes. Posso dar uma volta pelo lugar? Rafael perguntou. Juliana o conduziu pelos corredores simples da Casa da Esperança, apresentando-o às outras mulheres. Ela notou como ele tratava cada uma com respeito genuíno, perguntando sobre suas histórias, oferecendo palavras de encorajamento. Quando chegaram ao quarto que Juliana dividia com outras 3 mulheres, Rafael ficou visivelmente tocado pela simplicidade do lugar. Como você consegue ser tão forte? Ele perguntou quando ficaram sozinhos. Não tenho escolha. Tem sim.
Você poderia ter desistido, se amargado, culpado o mundo, mas escolheu lutar. Como você escolheu carregar a culpa por 5 anos? Rafael sorriu tristemente. Touché, mas estou tentando mudar isso. Eles caminharam até o pequeno jardim, onde algumas crianças brincavam sob a supervisão de suas mães. Rafael observou a cena com uma expressão melancólica. Vitória sempre quis uma família grande. Muitos filhos correndo pela casa, risos, bagunça. E você? Eu só queria ela feliz. Se significasse uma casa cheia de crianças, eu toparia. Juliana sentiu uma pontada de algo que não conseguiu identificar. Ciúme, tristeza, compreensão. Ela teve sorte de ser tão amada. Rafael a olhou intensamente. Acho que o amor verdadeiro pode acontecer mais de uma vez na vida, você não acha? O coração de Juliana disparou. Eu não sei. Nunca experimentei amor verdadeiro. Nunca? Achei que tinha, mas se fosse verdadeiro ele não teria me abandonado grávida, não é? Rafael deu um passo em direção a ela. Juliana, Rafael, não. Ela recuou. Não podemos. Você é meu patrão, eu sou sua funcionária grávida de outro homem. É complicado demais. E se não fosse seu patrão? E se o bebê fosse meu? A pergunta a atingiu como um raio. Mas não é. E você não é. Mas eu gostaria que fosse, ele disse suavemente. Antes que Juliana pudesse responder, a irmã Benedita apareceu no jardim. Juliana, querida, tem alguém aqui perguntando por você. Eles voltaram para a entrada, onde Juliana se deparou com a última pessoa que esperava ver. Sua mãe, Dona Helena, parada na porta com uma expressão de desconforto e orgulho ferido. Mãe? Juliana mal conseguiu falar. Juliana, precisamos conversar. Rafael percebeu a tensão imediatamente. Juliana, você quer que eu fique? Dona Helena olhou para Rafael com olhos críticos. E você é quem? Rafael Montenegro, patrão da sua filha. Montenegro, das joalherias? O mesmo. Dona Helena pareceu recalcular a situação inteira. Um homem rico interessado em sua filha mudava completamente a dinâmica. Bem, ela disse forçando um sorriso. Talvez possamos conversar todos juntos. Juliana percebeu que sua mãe havia vindo não por amor, mas por interesse. E pelo olhar no rosto de Rafael, ele havia chegado à mesma conclusão. A conversa que se seguiu revelaria segredos familiares que mudariam tudo o que Juliana pensava saber sobre sua própria história e forçariam Rafael a tomar uma decisão que poderia destruir qualquer chance de futuro entre eles. A tensão na sala de visitas da Casa da Esperança era quase palpável. Dona Helena havia se sentado na beirada da cadeira, claramente desconfortável com o ambiente simples, mas seus olhos brilhavam com um interesse calculista ao observar Rafael. Então, senhor Montenegro, Helena começou com um sorriso forçado que Juliana reconheceu como seu modo social. Que bom saber que minha filha encontrou um emprego tão prestigioso. Sua filha é uma excelente profissional, Rafael respondeu diplomaticamente, mas Juliana percebeu a frieza em seu tom. Tenho certeza de que é, Helena continuou. Sempre soube que Juliana tinha potencial, só precisava da oportunidade certa com as pessoas certas. Juliana não conseguiu conter uma risada amarga. Sério, mãe? É assim que vai reescrever a história? Você me expulsou de casa há 2 semanas. Juliana, querida, você sabe que eu estava apenas nervosa. Uma mãe sempre fica abalada com essas notícias. Nervosa? A voz de Juliana subiu uma oitava. Você me deu um tapa. Me chamou de perdida e me mandou nunca mais aparecer na sua frente. Rafael se moveu ligeiramente, colocando-se numa posição protetiva próxima a Juliana. Helena notou o gesto e seu sorriso se alargou. Bem, agora que vejo que você está bem estabelecida, em boa companhia, ela olhou significativamente para Rafael. Talvez possamos esquecer essas pequenas desavenças familiares. Pequenas desavenças? Juliana se levantou, tremendo de raiva. Mãe, eu passei por uma tempestade. Descobri que minha melhor amiga estava com meu ex-namorado. E você não estava lá. Eu precisava de você. E agora eu estou aqui, não estou? Rafael não conseguiu mais se conter. Perdão, dona Helena, mas pela forma como Juliana me contou,
A senhora só está aqui porque soube que ela trabalha comigo. Helena se virou para ele com um sorriso ainda mais artificial. Senhor Montenegro, certamente o senhor entende os mal-entendidos familiares. Às vezes as emoções falam mais alto que a razão. Entendo perfeitamente, Rafael disse, sua voz gelada. Também entendo pessoas que voltam atrás em suas decisões quando percebem que podem ter vantagens. O sorriso de Helena vacilou. Não sei do que está falando. Estou falando do fato de a senhora ter abandonado sua filha grávida e agora querer fazer as pazes porque ela está trabalhando para um homem rico. Rafael não precisa, Juliana começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Preciso sim, porque alguém precisa defender você, já que aparentemente sua própria mãe não fez isso quando mais precisou. Helena se levantou, ofendida. Como o senhor se atreve a me julgar? Não conhece nossa família, nossos valores? Conheço o suficiente, Rafael replicou. Conheço uma mulher corajosa e trabalhadora que está enfrentando uma gravidez sozinha, porque as pessoas que deveriam apoiá-la a abandonaram. E conheço uma mãe que só voltou quando percebeu que poderia haver dinheiro envolvido. Você não pode falar assim com minha mãe, Juliana disse, mas sua voz não tinha convicção. Pode sim, disse uma voz da porta. Era Dora, que havia acompanhado toda a discussão. Porque alguém precisava dizer isso há muito tempo. Dora entrou na sala e se posicionou ao lado de Juliana. Dona Helena, com todo respeito, essa menina chegou aqui destruída, sem ter para onde ir, abandonada por todos que dizia amar. E agora a senhora aparece porque descobriu que ela pode ter um futuro próspero? Isso não é da sua conta, Helena retrucou. É sim, Dora disse firmemente. Porque eu estive aqui quando ela chorava de madrugada, quando tinha pesadelos, quando duvidava se conseguiria criar um filho sozinha. Onde estava a senhora? Helena ficou sem resposta, claramente não esperando esse tipo de confronto. Juliana olhou para as 3 pessoas na sala, seu patrão que a defendia como se ela fosse preciosa, a mulher que havia se tornado uma mãe para ela e a mãe biológica que só voltava por interesse, e tomou uma decisão. Mãe, ela disse com uma calma que surpreendeu a todos. Obrigada por ter vindo. Mas não preciso mais da sua aprovação ou do seu amor condicional. Juliana, eu cresci nessas 2 semanas mais do que em anos de vida. Aprendi que família não é sangue. É quem fica ao seu lado quando tudo desmorona. E você não ficou. Helena tentou uma última cartada. Juliana, pense no seu filho. Ele vai precisar de uma avó, de uma família de verdade. Ele vai ter. Juliana olhou para Dora e depois para Rafael. Ele vai ter pessoas que o amam de verdade, incondicionalmente. Rafael sentiu o coração apertar com a forma como ela o incluiu na família do bebê. Helena, percebendo que sua estratégia havia falhado completamente, assumiu uma postura mais agressiva. Você está cometendo um erro, Juliana. Homens ricos não se casam com garçonetes grávidas de outros. Ele está só se divertindo com você. O silêncio que se seguiu foi mortal. Rafael ficou lívido. A senhora acabou de ultrapassar todas as linhas. Ele disse com uma voz perigosamente baixa. Sugiro que saia. Agora. Não vou sair sem minha filha. Eu não sou mais sua filha, Juliana disse com firmeza. Você deixou isso bem claro há 2 semanas. E agora é tarde demais para voltar atrás. Helena olhou ao redor da sala, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação. Você vai se arrepender, Juliana. Quando esse homem te cansar e te abandonar, não venha chorando atrás de mim. Não se preocupe, não vou. Depois que Helena saiu batendo a porta, Juliana desabou numa cadeira tremendo. Toda a adrenalina da confrontação estava deixando seu corpo e ela se sentia exausta. Você está bem? Rafael se ajoelhou ao lado da cadeira dela. E estou. Na verdade, estou melhor do que há muito tempo. Ela estava certa sobre uma coisa, porém. O quê? Juliana olhou nos olhos dele. Homens ricos realmente não se casam com garçonetes grávidas de outros. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Juliana, eu não sou apenas um homem rico, e você não é apenas uma garçonete grávida. Somos 2 pessoas que encontraram algo especial uma na outra. Rafael, deixe-me terminar. Sei que é complicado. Sei que é rápido demais. Sei que você tem medo de confiar novamente. Mas também sei que quando olho para você, vejo o meu futuro.
E quando penso no seu bebê, desejo que ele fosse nosso. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Juliana. Não podemos. É muito complicado. Por que não podemos tentar? Por que não podemos ver onde isso vai dar? Antes que Juliana pudesse responder, Dora limpou a garganta. Acho que vocês dois precisam de um tempo para processar tudo isso. Rafael, obrigada por defender nossa menina. Juliana, querida, seja qual for sua decisão, nós apoiamos. Rafael se levantou, claramente relutante em ir embora. Juliana, pense no que eu disse, está bem? Não deixe o medo impedir você de ser feliz. Depois que ele saiu, Juliana ficou sozinha com Dora, que se sentou ao seu lado. Ele te ama, Dora disse simplesmente. Como você pode ter certeza? Pelos mesmos sinais que mostravam que o outro não te amava. A forma como ele olha para você, como se você fosse a coisa mais preciosa do mundo. A forma como defende você, como se sua felicidade fosse mais importante que a dele próprio. Juliana colocou a mão na barriga, onde o bebê crescia. Dora, e se estivermos nos iludindo? E se for só pena ou algum tipo de fantasia de salvação? E se for amor verdadeiro e você deixar passar por medo? Naquela noite, Juliana ficou acordada pensando nas palavras de Rafael e Dora. Pela primeira vez desde que descobriu a gravidez, permitiu-se imaginar um futuro diferente. Onde era amada, onde seu filho tinha um pai, onde era feliz. Mas o que ela não sabia era que na manhã seguinte, uma ligação mudaria tudo, forçando Rafael a fazer uma escolha que poderia acabar com qualquer possibilidade de futuro entre eles, antes mesmo que começasse. A segunda-feira chegou carregada de uma energia diferente. Juliana acordou com uma sensação estranha, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Durante o trajeto para o escritório, percebeu que seu João estava mais quieto que o normal. Seu João, está tudo bem? Ah, dona Juliana, ele suspirou. É que, bem, não é minha função comentar sobre a vida do Dr. Rafael, mas... Mas o quê? Tem pessoas importantes na cidade. Pessoas que vieram de São Paulo especialmente para falar com ele. E pelo que ouvi, não é sobre negócios? O coração de Juliana acelerou. Que tipo de pessoas? A família Andrade. Eles são, bem, são muito influentes, donos de várias empresas. Juliana não conhecia os Andrade, mas algo no tom de seu João a deixou apreensiva. Quando chegaram ao prédio, ela notou 2 carros de luxo estacionados na frente. Claramente não eram de Petrolina. Ao entrar no escritório, encontrou Rafael ao telefone, falando em voz baixa. Ele acenou para ela, mas sua expressão estava tensa. Não, mãe, eu já disse que não vou discutir isso agora, ele dizia. Sim, eu sei que eles vieram de longe. Não, isso não muda minha opinião. Juliana tentou se concentrar em seus afazeres, mas era impossível ignorar a tensão que emanava de Rafael. Está bem, ele finalmente disse, mas deixe claro que não concordo com isso. E que não vou fazer nada que não quero fazer. Quando desligou, ficou parado por alguns minutos, passando as mãos pelos cabelos. Problemas? Juliana perguntou suavemente. Você poderia dizer isso, ele suspirou. Lembra quando eu te disse que minha vida era complicada? Bem, acabou de ficar mais complicada. Antes que ela pudesse perguntar mais alguma coisa, a porta se abriu e entrou uma mulher elegante, de aproximadamente 50 anos, seguida por um homem da mesma idade e uma jovem de uns 25 anos. A mulher abraçou Rafael com familiaridade. Rafael, querido, quanto tempo? Dona Beatriz, Rafael respondeu, claramente desconfortável. Senhor Antônio, Carolina. Juliana percebeu imediatamente a beleza impressionante da jovem chamada Carolina. Cabelos castanhos sedosos, olhos verdes, roupas caríssimas e aquela confiança que só pessoas muito ricas possuem desde criança. Rafael, disse o homem Antônio Andrade, esperamos que você tenha repensado nossa conversa. Que conversa? Rafael perguntou, embora parecesse saber